Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jesus e Nós. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que eu tenho o intuito de terminá-los com vocês. O nome do livro é Verdades para Ser Bons Pais, desse autor, que eu não vou me atrever, posso deixar aqui na legenda para vocês, nem vou me atrever a tentar falar o nome dele. Acho que o mais próximo seria Larry, seria mais próximo disso. E eu quero conversar com vocês sobre esse livro. Não é uma resenha e também não tenho a intenção de nesse vídeo fazer um audiobook, né? Ou seja, a leitura do livro para vocês de forma completa. Ele é um livro que foi escrito com, vamos ver aqui, mais de 70 verdades, 77 verdades ao todo, né? 77 verdades para ser bons pais, que o autor colocou aqui. E eu queria muito fazer comentários do que o autor colocou, do que ele considera, do que a gente precisa para ser um bom pai. Bons pais, né? Bons pais. Como eu disse no início, não é o intuito de fazer uma leitura por si só, mas sim fazer minhas próprias contribuições para que a gente veja com exemplos que eu posso agregar, com situações e, enfim, contribuições que eu posso trazer para vocês, para a gente ir crescendo e aproveitando esse momento de estágio, onde que é tão precioso e requer tantos cuidados da gente, em tantas áreas, em tantos segmentos, para a gente conseguir instruir essa criança num caminho em que ela vai andar e que mesmo que ela esteja velha, como diz a própria palavra de Deus, ela não se esqueça. Então sim, esse é um livro cristão, com princípios e orientações cristãs, que permeado de psicologia também, permeado de versículos bíblicos. Então, se você tem interesse de fazer uma caminhada, né, tem interesse de aprimorar os seus ensinos, vamos fazer então a leitura, né, dessas etapas que o autor coloca, de forma que a gente cresça junto, ok? Então vamos lá. Como esse vai ser o primeiro comentário a respeito do livro, eu quero trazer para vocês aqui o que tem na contracapa do livro, que ele fala assim que quem é pai ou mãe sabe de toda a alegria que os filhos podem trazer para o ambiente familiar. Mas grande parte dessa alegria expressa nos sorrisos das crianças e dos adolescentes é resultado da boa criação que recebem e todo o carinho que lhe é dado. O que muitos pais não conseguem é construir um relacionamento saudável dentro da família. Um relacionamento baseado na amizade, na troca de experiências, ao invés de uma simples relação de posse e obrigações. O que é muito comum, né? Às vezes a gente quer fazer com que essas crianças, elas só tenham noção das suas obrigações, do que elas podem ou não podem fazer, e a gente fica repetindo isso, mas uma relação de pais e filhos, ela vai muito além, né, de posse e obrigação. Ela vai, o que a própria palavra fala, né, a relação é uma construção, são momentos onde a gente vai dividir vários momentos de reflexão, de crescimento, e isso vai servir para as duas partes, porque aquela criança está sendo ensinada e eu vou ter que aprender também, ou melhorar, ou me afinar, né, ou me melhorar para poder ensinar essa criança de uma forma que ela torne sim um adulto que seja melhor, né, um adulto bem melhor, que essa sociedade ela precisa para ela contribuir para a sociedade em geral. E aí ele coloca em negrito, né, tem em negrito bem aqui assim, ó. O mundo de nossos filhos é cercado de armadilhas. Cabe a você ensinar como evitá-las. Então é um livro que todos os pais e mães devem ler. São inúmeras verdades que com certeza irão alimentar o amor em sua família. Aqui estão presentes as mais importantes lições que os pais não podem esquecer
as respostas para as questões do dia a dia e um completo guia para entender e atender às necessidades que vão aparecendo com o desenvolvimento do seu filho. Chega de falsos mitos e em seguida ele faz a apresentação do autor, que foi autor de alguns best-sellers que ele coloca aqui. Que bom se meu marido orasse comigo e que bom se minha família se convertesse, enfim. Esse é o livro e eu quero criar aqui uma série de playlist para a gente poder comentar e falar sobre esse livro. Então esse é o primeiro dessa série, vamos ter vários aqui para a gente poder comentar, falar, orar, colocar as nossas petições nas mãos de Deus, para que a gente de fato consiga instruir essa criança no caminho que ela deve andar. Então vamos lá? Vamos começar então. Então acho que eu não tinha mostrado a capa. Essa é a capa do livro. E olha só, ele foi publicado a primeira edição em 2002. Então ele coloca aqui listas de verdades, que ele coloca inúmeras listas de verdades que eu posso trazer para vocês em outro momento, que ou posso já deixar para vocês essa lista como um PDF aqui, porque ele coloca 77 listas que ele dispõe aqui de como que a gente, de forma geral, né, sobre bênção, sobre o amor, enfim. Então, número 1. Crianças requerem cuidado, conversa, verdade, confiança, intimidade, toque, ação de graças, tempo, ensinamento e trindade. E com certeza entrariam muito mais palavras que a gente somaria para formar um indivíduo minimamente completo. A gente sabe que a gente, na função de pai ou mãe, a gente não vai formar um indivíduo, não vai conseguir instruir ele para tudo, mas conforme a gente vai passando, pelo menos, ou tendo a intenção de instruí-lo para que o muna, o capacite, dê-lhe habilidades, dê-lhe competências para ele enfrentar essas armadilhas que a vida vai oferecer, as emboscadas que muitas vezes vai se colocar, né, as encruzilhadas que vão se colocar, as dificuldades que vão se colocar na frente dele. E ele já está pré-munido, mesmo que seja um momento difícil, mas ele estar pré-munido já será de grande valia para essa criança. Porque, como eu disse, né, no início dessa frase, a gente não vai conseguir preparar para todas as situações, porque a gente mesmo, enquanto adulto, a gente passa por inúmeras situações que a gente mesmo não sabe o que fazer, não sabe qual decisão melhor para tomar. Mas a gente parando para refletir e muitas vezes refletindo sobre os princípios que nossos pais colocaram na gente, a gente entende que consegue tomar por aí só um bom caminho, consegue tomar por aí uma boa decisão ou muito perto dela. Então a gente entende que a gente precisa de muitas variáveis. Tem até uma frase que diz que a gente precisa de uma tribo inteira para formar uma criança, para dar ensinamento para uma criança. São muitas habilidades que um ser ele precisa para ser formado. Então, como eu disse, o intuito aqui não é fazer um audiobook com vocês, mas sim uma conversa. Uma conversa onde eu vou interagir como se vocês estivessem aqui comigo. Tudo bem? Então vamos lá. Acho que já deu mais ou menos para vocês sentirem como que vai ser isso. É impossível sermos pais de tempo parcial. Paternidade requer nossa atenção em tempo integral. Amor, cuidado, disciplina, esforço e excelência. Muito frequentemente tentamos espremer a paternidade dentro de um horário corrido e estressado de trabalho, recreação, desenvolvimento pessoal, diversão e atividades sobrepostas. E esse trecho, ele vem muito ao encontro do que eu vi muito aqui nas redes sociais para esses dias. De que a criança, ela não precisa de muito tempo de qualidade com os pais. Que se o pai pudesse ofertar 9 minutos de tempo de qualidade para essa criança, já seria suficiente. Então ali, 3 minutos pela manhã de qualidade, 3 minutos na hora do almoço e uns 3 minutos antes de deitar. Isso para mim, ele soa assim tão esquisito e tão contra aquilo que foi pensado para ser uma família, porque a família ela despende tempo.
Todo relacionamento que a gente quer construir, seja ele profissional, seja ele amoroso, relacionamento financeiro, com o nosso dinheiro, enfim, qual for o relacionamento que a gente queira desenvolver, a gente gasta um tempo com aquilo, porque a gente entende que precisa. Se você mexe com investimentos, se você vende algo, você sabe que você precisa gastar um tempo para você conhecer aquele produto, para você conhecer aquele bem, conhecer aquela pessoa, para você conseguir atingir o seu propósito, que é a venda daquilo. E aí eu poderia continuar falando sobre isso. E como que para a formação de um indivíduo eu seria capaz de fornecer apenas 3 minutos de qualidade. 3 minutos, tudo bem, de qualidade, mas 3 minutos seria suficiente para que essa criança ela tivesse ali uma conversa para ela falar comigo do que foi, como foi a noite dela, se ela passou, o que ela sonhou, né, se essa criança já consegue verbalizar, se ela está no almoço, como que foi a escola, enfim, como que ela está, quais são os medos dela, quais são as angústias. Dado assim, muitas vezes vão pensar que essa criança ela passa o dia todo na escola e quando ela encontra com o pai, quer dizer que ela só vai ter, vamos lá, os 9 minutos naquele momento final. Olha como que isso é complicado. Então eu vejo assim, uma grande desvalorização, é como se o filho ele não fosse importante. E eu entendo que muitos pais, eles têm rotinas estressantes, rotinas que o colocam como o dia todo fora de casa. Alguns desses pais, eles estão viajando e essa criança vê ela por pouco tempo e só tá ali com a mãe ou com o pai, ou às vezes a criança nem ela convive com os pais. São tantas realidades, na verdade. Enfim, independente com quem essa criança está sendo educada, o importante é que ela não tenha só 9 minutos. É o que eu vejo. A criança ela precisa muito mais do que isso, ela precisa ser olhada, ela precisa ser olhada mesmo, apalpada, no sentido de essa criança está sendo bem cuidada, ela está sendo bem nutrida, emocionalmente, fisicamente, e para mim, na minha percepção, ela demanda muito tempo para isso. Poderia falar de mim nesse momento, de como eu tenho, né, um filho de 6 anos, eu tenho uma realidade que muitas pessoas talvez não tenham sentido. Eu trabalho apenas meio período e esse meio período é justamente no momento em que ele está na escola. Eu faço questão disso, dos nossos horários sempre estarem combinando isso, para que no contraturno nós dois estejamos juntos. E eu entendo que muitos pais não têm essa bênção, essa facilidade, essa oportunidade. Muitas vezes os dois precisam trabalhar, mas é importante que quando esses pais estiverem de fato juntos, aí vem a palavra clichê, né? A frase clichê. É que de fato, quando eles estiverem juntos, eles de fato estejam ali juntos, estejam ali presentes. Então, voltando aqui, não confundimos levar nossas crianças para passear e envolvê-las em atitudes extracurriculares com um envolvimento efetivo. Sim, é importante participar de suas atividades, mas a paternidade tem a ver com relacionamento e não apenas correr para lá e para cá com a criança. É que o que eu vejo nesse ponto do livro é o seguinte, é que muitas vezes nós estamos tão na correria ou tão cansados que a gente acha tão mais prático a gente entregar algo para a criança, ela brincar, né, como levar no parque. Eu particularmente não gosto que meu filho ele fica nas redes, né, na internet, ele não tem acesso a isso, o tempo dele é controladíssimo com isso. Eu me preocupo, é a minha visão, é a minha forma de educar. Pode ser que as pessoas aqui que podem criticar, outras vão achar interessante, mas isso tem um ônus, né, e tem um bônus também. E quando mas eu tenho também aqueles momentos em que eu estou cansada, que eu estou estressada, que eu estou irritada, e é muito mais fácil nesse momento a gente terceirizar esse momento que a gente poderia estar aproveitando com a criança e deixá-la sozinha. Não estou falando que não vou levar ela no parque, não vou deixar ali ela mexer por um momento, né, determinado, na TV, no celular, não é isso. Mas e se todas as vezes nós tivermos isso como prática? Meio que
abandono, porque nesse momento eu não estou com essa criança para assim aproveitar ali para ver qual é a real situação dela. Consegue me entender? Um momento de que se eu posso perguntar para ela como ela está, como que está a saúde emocional dela, a saúde física, o que que ela está pensando, o que que ela está lendo, o que que ela está consumindo, quem ela é, quem ela está se tornando, e eu não o faço, eu entendo isso como um abandono, porque eu não estou ali cuidando dela, estou fazendo com que ela tenha outros momentos que sejam prazerosos, e que são prazerosos, mas que não são de aproveitamento entre pai e filho, no sentido de conhecimento. É sempre pensando de que não é só apenas isso que ele precisa, não é só uma brincadeira não é só uma brincadeira que ele precisa, não é só de um parque, não é só de um celular, não é só de uma internet, não é só. Ele precisa de muito mais para ser formado enquanto um cidadão, uma pessoa que vai ter uma vida toda para frente, e ele precisa construir vários pilares dentro dele. E quem vai fazer isso é um instrutor, que no caso sou eu, que no caso é você, se você for pai ou for mãe ou tem o intuito de ser. O que um relacionamento saudável deve ter? A base para a educação no caminho que devem seguir inclui os seguintes itens, mas não se limita a eles. Os 10 itens mais importantes na educação. Então ele coloca aqui os 10 itens, que são cuidado, conversa, verdade, confiança, intimidade, toque, ação de graças, tempo, ensinamento, trindade. Então ele coloca esses 10 aqui. Então primeiro, cuidado. Preste atenção em suas roupas, estilo de cabelo, comunicação não verbal. Comunicação não verbal é um assunto muito interessante para nós aprendermos, não só para relacionamento entre pais e filhos, mas também para relacionamentos com pessoas. Isso é muito importante, eu posso trazer até esse assunto com vocês, tá? Amigos, preste atenção, né, nos amigos, preste atenção nos interesses, nas mudanças dos hábitos, temperamentos, sentimentos, que música que essa criança está gostando muito de ouvir, que desenho que ela está consumindo, o que ela está desenhando, né? O que ela, quando ela desenha, por que ela desenha daquela forma, o que ela está jogando, que programas de TV que ela está assistindo, que videogame que está jogando, né? Quais têm sido as palavras que ela tem falado, que palavras mais são recorrentes na boca dessa criança, quais atitudes, quais comportamentos que ela tem tido, que você tem visto muito frequente, uma atitude mais de irritabilidade, de mais carência, de mais afeto. Quais são as atitudes dessa criança em alguns momentos que são levadas a ela? Como que ela tem reagido ao estresse, à raiva? Quais são os valores que você já percebeu nessa criança? É muito mais fácil, né, esses itens aqui, a gente observar nas crianças mais velhas, hoje ficam mais velhinhas, né, que já conseguem falar, expressar. Em outras palavras, repare em tudo. Então, preste atenção em tudo. Segundo item mais importante na educação, conversa. Converse, inclui também, ele coloca aqui, escutar bastante sobre sentimentos, pensamentos, qual é a opinião dela, o que ela, né, o que faz essa criança ficar alegre, o que faz essa criança ficar triste, as dores dela. Conversa sobre bobeiras aleatórias, sexualidade, é sempre muito importante. Cada etapa, deixa eu fazer até um parênteses, né, aqui, fazer uma pausa aqui. Cada etapa, ela tem uma linguagem muito específica. Não deixe de conversar com seu filho dentro da linguagem de compreensão dele sobre sexualidade, tá? Principalmente de toques, principalmente dele ter cuidado em relação a isso, de pessoas observando, que ele tenha esse caminho aberto com você para ele ter essa conversa, tá? Converse com ele sobre dinheiro. Posso falar aqui que meu filho de 6 anos tem incutido a educação financeira, tentado, né, nesse esforço e tem reagido super bem. Posso até conversar com vocês em outros momentos sobre isso, de como tem surtido e como tem sido muito positivo para ele, que ele tem trabalhado aqui em casa, me ajudado e fora também. E isso tem feito com que ele tenha o dinheirinho dele. Eu acho que ele conseguiu comprar o tênis que ele mais queria, que era um tênis
de pisca-pisca que eles têm com LED. Então, assim, e já entende isso, né? O que ele tem que fazer, o que ele tem que guardar. Enfim, e a gente vai incutindo isso na mente da criança. O que é certo ou errado. Conversa escutando bastante, transmite calor, atenção, interesse, importância, amor e empatia. A criança precisa disso, né? A criança, ela tem que ter essa porta com você de conversa, ela tem que entender que você é o responsável, que você tá ali para dar qualquer suporte emergencial, suporte em momentos bons também, momentos que você pode ajudá-la, enfim, ela tem que saber que você tá ali com ela. Terceiro item mais importante da educação que ele coloca é a verdade. Conte às suas crianças a verdade de Deus. Conte para ele, né? Conte para essa menina, conte para esse menino sobre o amor de Deus, sobre as verdades de Deus, sobre o quanto Deus o ama e quanto que ele é ou ela é amado por Deus. Conte para ele ou ela sobre a Páscoa, sobre o Natal, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eles não entendem. Eles entendem e adoram esses momentos de história, adoram os momentos que você conversa. Você pode ter certeza, se você não tem essa facilidade, né, de contação de história, compre livros, mostre livros, compre livro para Bíblia infantil para essa criança, leia com ela. Essa criança ela precisa entender do amor de Deus, ela tem que ouvir da sua boca o quanto Deus é grandioso e quanto que Deus deve reger a vida dela, tá? Conte a verdade de Deus, da moralidade, conte dela mesma, fale do mundo, fale das pessoas. Eu falo muito com o meu filho sobre o quanto que as pessoas podem nos enganar, o quanto as pessoas também podem ser muito boas. Então, ele sempre tem visto isso por meio das minhas palavras e também quando acontece eu falo, olha só, né, a pessoa ali ajudando alguém com necessidade, né, separando alimentos e tudo mais, uma pessoa que se preocupa com o próximo, entre tantos outros exemplos. Mostre essas verdades, certo? Próximo item, quarto item, confiança. Confie em seus filhos. Esse ponto é muito importante. Eu falo assim com o meu filho o seguinte, que eu confio muito nele e que se qualquer coisa que ele fizer e ele me contar, mesmo que for coisa errada, coisa de criança, sabe? Se ele me contar, não tem problema, que a gente vai resolver isso junto, porque eu confio nele e que eu sempre vou acreditar no que ele me disser. Mas, se acontecer uma coisa errada e ele não me contar, a medida, ela será diferente. Porque eu quero que ele entenda que ele pode e deve confiar em mim. Que não tem outra pessoa que torce tanto por ele na vida quanto eu. E que eu quero desenvolver também com isso outras habilidades com ele. A habilidade de não mentir, a habilidade de ser franco, a habilidade de ser honesto, a habilidade de transparência. Então perceba que eu falo para ele, eu confio em você. Tanto que hoje até ele saiu, ele queria um brinquedinho de arco e flecha, só que era de dardos. Eu falei assim, eu não vou levar esse, você vai perder todos os dardos. Não compensa. Ele falou assim, não mãe, confia em mim. Ela não confia em mim? Então isso reflete em outros pontos da vida também, né? Então, e seja consistente para que aprendam a confiar, confiando em você. O que eu falo com ele também é o seguinte, que quando eu falo com ele, ele pode acreditar que aquilo é verdade. E eu mostro. Então ele chega um ponto que eu falo assim, não preciso provar, porque eu já mostrei para você em tantas outras situações que já basta. Você sabe que o que eu falo com você é verdade. Então, se não, é não. E se é sim, é sim. Isso é um versículo bíblico, quem entendeu tá por dentro da leitura bíblica. Quinto, intimidade. Faça com que seus filhos saibam que você está com eles, está até grifado aqui, não contra eles. Nenhum de vocês é um inimigo. Como família, estão trabalhando juntos, não separadamente. Faça seu filho entender que você também está com ele, você está ajudando, que você está ali ouvindo a história dele, que você está meio assim desconfiada, mas me fala. Você está falando que é verdade, então vamos lá. E às vezes a criança, ela pode na cabeça dela, né, por conta coisa de criança mesmo, e dá uma coisinha ali, eu falo assim, será que é isso mesmo? Essa história é assim mesmo? Isso é criar intimidade com essa criança.
Essa criança, ela ter a certeza que ela pode chegar assim, mesmo ter feito, quebrado algo que você super goste, né, que é algo que você falou assim, tenha cuidado, ela mesma assim vai ter a confiança de chegar até você e contar a verdade para você, porque ela tem intimidade, ela tem confiança, vocês já conversam bastante e as outras etapas foram cumpridas, né? Ela sente que ela tem o que fazer o que é certo. E isso é muito positivo na educação de uma criança. E é importante que isso seja inculcado. Minha mãe fala muito isso, tem que ser inculcado isso na criança. Ela tem que entender fazer o que é certo e isso tem que começar a ser naturalmente. Eu não sei quem que falou isso, mas eu lembrei muito isso aqui. Tem uma frase de um filósofo que fala assim que o homem é bom, só que o mundo corrompe, a sociedade o corrompe. E por que eu lembrei disso? Porque quando a gente inculca, o que é inculcar? Quando a gente pega naquilo que é certo, você tem que ser honesto, e você mostra como que é honesto. Acontece alguma coisa errada e você faz a criança fazer do jeito certo. Você mostra para ela o que deve ser feito, de como deve ser feito. Quando acontecer uma situação semelhante ou que tenha a semelhança com aquilo que ela passou quando ela era criança, ela vai lembrar desse momento. Próximo sexto, toque. Crianças precisam de toque. Toque físico, abraços, beijos, espremidas e todo tipo de toque apropriado, né? Toques, obviamente, apropriados. Sétimo, ação de graças. Uma atitude de gratidão funciona nos dois sentidos. Conte a seus filhos diariamente o quão grato você é por tê-los e eles começarão a dizer o mesmo. Eu sempre tenho com o meu filho o hábito de falar com ele o quão bonito que ele é, quão perfeito ele é fisicamente e mais do que isso, quando as atitudes dele nós fazemos todos os dias a nossa oração da gratidão. É uma oração e a gratidão. Com o intuito de que ele tem que entender duas coisas. Ele tem que falar com Deus todos os dias. E outra coisa, que ele tem que ser grato. Colocar nele um coração grato. Um coração que consegue ver a bondade, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Muitas coisas acontecem com a gente o dia todo, então no final do nosso dia a gente faz isso. A gente agradece a Deus pela água, a gente agradece pelo almoço, porque ele jogou bola, ele agradece porque tomou um sorvete, ele agradece porque a gente leu a Bíblia. Esses são os nossos agradecimentos. E nem sempre, pessoal, tem a ver com agradecimento de cunho, porque comprou algo, porque tomou algo, né, que envolveu gastos. É a gratidão porque ficou com a tia, a gratidão de que brincou com um colega, que aprendeu algo novo. Então isso é inculcado na cabeça dele de ser grato. Já estamos terminando. Oitavo, tempo. Eles precisam de você. E eu preciso voltar ao que eu disse no início. Como que a gente vai ter tão pouco tempo com um ser que está sendo educado? É uma educação. Se for só para ter a parte de sair, né, do parto mesmo, é a parte mais fácil. A parte mais fácil. Educação é aquilo que demanda tempo. É o que vai construir o caráter, o espírito, a educação dele espiritual, o ensino que vai levar isso para a vida dele. Então eles precisam de você. Sua presença não pode ser substituída por qualquer coisa. E é muito fácil a gente estar junto e só estarmos juntos, a gente não estarmos ali. E eu não preciso nem citar do que eu estou falando, do celular, do computador, do serviço, das inúmeras tarefas, e quando você vê, o dia já passou e você não deu, você não agregou. E aí fica aquela sensação de culpa que muitas vezes vem e você fala, no outro dia vai ser diferente. E que seja, e que seja, e que seja, tá? Eu sei que tem dias muito complicados, eu sei que tem dias que a gente não consegue olhar pra gente. Nem pra gente, mas não deixa isso ser um hábito na sua vida, ser uma rotina. Seu filho, sua filha precisa de você, precisa muito de você, desse tempo, tá? 9. Ensinamento. Você é o principal professor do seu filho. Não é escola, não é a igreja, tá? Não é a igreja, não é o clube, a babá, não é o treinador, não é o instrutor, não é ninguém. Não é a pessoa que ele mais gosta, é você,
tá? É você que é o principal professor do seu filho, ele tem que vir, o exemplo arrasta, e esse exemplo tem que vir arrastando de você, tem que vir de você, tem que falar assim. Esses dias até ouvi um negócio e falou assim: a minha mãe sempre fala isso. Então você tem que ficar ali, ó, né? Ali. E 10º, Trindade. O primeiro retrato de Deus da criança é pintado por um pai. E se ela não tem um pai, a figura paterna, a gente sabe que ela não tem o pai, né? Todas as crianças, elas tiveram ali um genitor, tiveram a figura de um homem ali, porque senão aquela criança não existia. E muitos estudos têm mostrado que a ausência do pai impacta na vida dessa criança e também impacta na visão dela de Deus. Tanto que tem um filme evangélico muito bom que mostra exatamente isso, de como que as pessoas veem Deus a partir das suas experiências. Não consigo recordar agora o nome desse filme, mas é exatamente isso. A pessoa, ela pega tem um pedaço do filme, como se fosse um quadro, certo? E aqui fosse um plástico transparente, um vidro. E essa pessoa, ela depois de contar todas as experiências dela, ela faz assim e levanta para o céu e olha a partir desse quadro para cima. Que o filme quer mostrar é que cada um de nós vê Deus de acordo com as nossas experiências que a gente tem com o filme. Muito interessante. Bem, chegamos ao final dos 10 itens mais importantes para a educação, da formação da criança, que elas precisam, né, que é cuidado, conversa, verdade, confiança, intimidade, toque, ação de graças, tempo, ensinamento e trindade. São esses 10, e o autor termina com um versículo que eu disse para vocês aqui no início, que é: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo que com o passar dos anos ela não se desviará delas. Está lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa primeira verdade. Eu espero que vocês tenham compreendido. Como eu disse, a intenção não é fazer um audiobook, não é fazer uma leitura apenas, mas fazer com comentários e sugestões e exemplos, contribuições para a vida de vocês, para vocês perceberem que se eu puder ajudá-los, eu quero assim fazer. Então, se você gostou desse estilo de vídeo, desses comentários, deixa aqui seus comentários abaixo, que assim que a gente conseguir, a gente vai deixar aqui, a gente vai ler, vai responder vocês. Curte o vídeo, não esquece de dar o like, isso é muito importante também para o nosso canal. Compartilha com seus amigos, com seus conhecidos. Divulgue esse canal, Jesus e Nós, para que outras pessoas sejam alcançadas. A gente não vai falar apenas sobre relacionamentos entre pais e filhos. Vocês vão ver conforme a gente for soltando os vídeos, que tem muita coisa aqui legal que a gente quer falar com vocês. Mas é isso. Então, se você não é inscrito, aproveita aí, inscreve no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.